para todos os públicos. Bom dia, meus queridos, bom dia, meus alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sônia e hoje, mais uma vez nós vamos estudar com a disciplina de Geografia e História. Isso vocês já sabem, não é? Mas primeiro é sempre bom a gente lembrar do nosso projeto, esse projeto que faz essa aula chegar lá na casa de vocês, ou melhor, aí na casa de vocês. Como é o nome desse projeto? Vamos relembrar com a tia Sônia? Muito bem, então o nome desse projeto, meus pequenininhos, é Escola em Minha Casa, Projeto de Vida. Projeto esse que leva a aula até a sua casa através da TV. E o que você tem que fazer? Você tem que aproveitar esse momento, chamar todo mundo que está na casa. Vamos estudar, porque é uma novidade, é uma nova forma de estudar nesse momento aí que estamos retomando as aulas presenciais. Mas tem alguns amiguinhos, alguns coleguinhas que ainda não conseguiram retornar e por isso é importante a gente continuar com essa aula por aqui, não é? Lembrando sempre que esse é um projeto da Secretaria de Educação aqui da nossa querida cidade de Rosário. Muito bem. E hoje, meus amores, hoje em Geografia, porque a gente já sabe como é que o nosso tempo se organiza. No primeiro bloco, a gente estuda Geografia. No segundo bloco, a gente estuda História. Não é assim? Então, em Geografia, agora, nesse primeiro bloco, nós vamos retomar, vamos fazer uma retomada sobre o nosso estudo sobre as cidades, tá bom? Quem é que ainda lembra das nossas aulas do mês de julho? Julho, tia Sônia? Foi julho, a gente estudou um pouquinho sobre a formação das cidades brasileiras, lembra? Fazendo assim um link com a disciplina de História, a tia Sônia falou para você como foi que surgiram as primeiras cidades, não é? A gente aprendeu que as primeiras cidades, lá do período de colonização, elas surgiram próximas dos rios. Quem é que lembra? Por que elas surgiram próximas dos rios? Porque naquela época a gente ainda não tinha estradas, a gente ainda não tinha tudo o que necessitava para o desenvolvimento dessa cidade. Então, o que os colonos faziam? Abriam essas localidades próximas dos rios para facilitar a vida deles, porque era através dos rios que, além de utilizar a água desse rio para fazer tudo o que necessitava naquela cidade, também usava os rios como meios de transporte, não é? Lembra desse pedacinho da história que nós aprendemos como foi que surgiu as primeiras cidades? Pois muito bem, hoje em Geografia a gente vai dar uma continuidade sobre esse estudo sobre as cidades, tá bom? E o que nós vamos aprender, meus amores? Nós vamos aprender que toda cidade, ela tem uma história. E você vai aprender a identificar como é. Tia Sônia, o que eu faço, o que eu observo para eu descobrir detalhes sobre a história de uma cidade? É isso que a gente vai fazer, tá bom? E a tia Sônia trouxe umas imagens para nos ajudar a compreender melhor essa temática sobre as cidades têm história, assim como nós, que nós já estudamos, que cada pessoa tem uma história, cada família tem uma história e que a história de cada pessoa, de cada família é muito importante. Assim também, meus pequenininhos, a história de uma cidade é muito importante. Você conhecendo a história dessa cidade, você vai entender melhor por que essa cidade tem tantos prédios assim,
por quê? Então você vai responder esses porquês, tá bom? E o que nos ajuda a compreender melhor essa evolução e conhecer o passado? Uma das ferramentas que a gente usa bastante são as fotografias, tá bom? As imagens que são guardadas em arquivos, elas ajudam bastante a gente a entender e a conhecer a história de um lugar, tá certo? Então nós vamos observar duas imagens e a gente tem duas imagens de um mesmo lugar tirada em épocas diferentes, tá bom? E a gente vai perceber, o que dá pra gente perceber? Nós vamos ser uns investigadores, nós vamos ser detetives. Então, sendo esse investigador e sendo esse detetive, nós vamos prestar atenção nos detalhes, tá bom? Vamos prestar atenção nos detalhes dessa imagem. E a primeira coisa que a gente observa, a gente vai tentar identificar o que é que continua igual, tá? Vamos partir do igual, do que a gente acha nas duas imagens que são iguais? O que dá para perceber? A primeira foto, ela está em preto e branco. Essa daqui já é uma foto mais atual e já está colorida, mas a gente percebe, ainda dá pra gente perceber alguns traços da construção de uma praça, tá bom? Aqui na primeira imagem. Outra coisa que a gente consegue observar bastante é que nessa primeira imagem, onde está aqui com esses tons mais escuro, a gente percebe que era a vegetação. Então a gente percebe que quando foi tirada essa primeira foto, essa cidade ela era bastante arborizada. Já nessa segunda imagem, a gente consegue perceber já uma quantidade maior de construção de edifícios, de prédios. Então, partindo do que a gente procura o que tem igual e depois a gente identifica o que foi retirado e o que foi construído, a gente consegue perceber a evolução, o crescimento dessa cidade, tá bom? Então, conhecer a história da cidade é saber como ela se originou e quais as mudanças ocorreram ao longo do tempo. Podemos saber, por exemplo, quais elementos existiam na paisagem que não existe mais. Como a gente observou, na primeira imagem, a gente viu uma quantidade maior de árvores. Já na segunda imagem, a gente vê que essas árvores, elas continuam ainda só aqui nesse espaço menor da praça. E que a outra parte que era arborizada, ela foi substituída por construções, né? Então, observando essas duas fotos e sendo esse detetive que a tia Sônia convidou você para ser, a gente já consegue observar essas duas mudanças significativas. E o que a gente percebe? Que nesse primeiro momento, essa cidade era menos povoada, ou seja, tinha menos pessoas morando aqui. Ao contrário desse momento dessa foto, aqui a quantidade de pessoas habitando nessa cidade já cresceu bastante, tá bom? É uma forma da gente descobrir observando as imagens, não é assim? Alguns locais ou construções de cidade podem desaparecer ou dar lugar a outras, ou mudam as suas funções. O que isso significa? Meus amores, dentro de uma parte da geografia, como a gente já viu em outras áreas, a gente aprende a observar as mudanças de paisagens, o que é alterado nessa paisagem. E hoje nós estamos estudando uma paisagem urbana, um espaço urbano. E o que essa parte da nossa aulinha de geografia vai nos dizer? Tia Sônia, que determinados pontos dessa cidade, porque nós estamos estudando sobre a história das cidades. Então, em determinadas partes dessa paisagem, alguns elementos eles são retirados. Que elementos podem ser esses?
pode ser uma construção antiga, pode ser as áreas urbanizadas que sofrem alterações. Então, com essas modificações que ganham outras funções ou são construídas, são cedidas para uma outra construção, acontece essa alteração na paisagem dessa cidade, tá certo? E aqui a gente consegue perceber uma construção bem antiga, não é? Aí aqui já na segunda foto, meus amores, nessa aula a gente está usando sempre duas imagens que é para a gente estar percebendo essas alterações, tá? É importante você aprender, você prestar atenção que são imagens, são fotos tiradas do mesmo espaço em diferentes datas, ok? E aqui a gente percebe o que de diferente nessa paisagem? Sempre a gente tem a imagem mais antiga, aqui acima, e a imagem mais atual, mas sempre lembrando que é do mesmo lugar. Então, observando essa imagem específica, a gente percebe que nessa segunda foto houve um acréscimo de novas construções. Aí eu pergunto para vocês, preservaram alguma dessas construções? A gente consegue identificar nas duas imagens uma mesma construção? Sim ou não? Respondem aí. Sim, quem respondeu sim, respondeu corretamente. Eles preservaram. Só o que a gente percebe que essa construção, ela mudou de função, tá bom? Ela mudou de função. Antigamente, ela era um museu, antigamente ela era uma residência, ela servia de moradia para alguém. Aí ela foi preservada, ela foi conservada nesse mesmo espaço, só que ela mudou de função. Ela deixou de ser uma moradia e ela virou um museu, tá bom? Ou seja, eles conservaram essa construção que com certeza tem traços belíssimos e transformaram, ou seja, ela mudou de função. Deixou de ser uma casa e virou um museu. Isso, meus amores, dando uma pausazinha aqui só para a gente falar um pouquinho da nossa cidade histórica do nosso estado do Maranhão, que é a nossa capital, São Luís. Isso a gente percebe muito lá no centro histórico, naquela parte onde tem os casarões antigos, que você com certeza já passeou lá com o papai e com a mamãe. A gente vai encontrar muito exemplos de casas que no século XIX eram residências dos grandes comerciantes, eram residência dos fazendeiros, e hoje elas ainda permanecem lá, as casas ainda permanecem lá, só que com essa função de museu. Ah, tia Sônia, e o que é museu? Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer um museu, você pode convidar o papai e a mamãe. O museu, ele é um acervo, é um lugar onde as pessoas reúnem partes da nossa história, que pode ser contada através de objetos, através de fotografias, impressões, esculturas. Então, os museus, eles têm essa função de guardar, de armazenar a nossa história. E quando a gente vai conhecer esses espaços, não é? A gente fica mais rico culturalmente. Por quê? Porque a gente vai conhecer a história do nosso lugar. Pode ser a história de um personagem, de uma personalidade maranhense, por exemplo. A gente tem a oportunidade de conhecer quando a gente visita um museu, tá bom? Combinado? É só para você entender um pouquinho e lembrar um pouquinho o que é um museu e qual é o seu objetivo, que eu sei que você já conhece. Muito bem. Mesmo que as cidades se transformem, alguns locais e construções são considerados
muito importantes para determinados grupos sociais. Estes locais são reconhecidos como patrimônios culturais, tá bom? Mais uma palavra nova que eu sempre acho muito legal você conhecer palavras novas para você ficar com o seu vocabulário mais rico, tá bom? Não tenha medo de conhecer palavras novas. E hoje nós vamos aprender também o que é um patrimônio cultural, tá bom? Então é assim, meus amores, quando um determinado grupo de pessoas ele considera um conjunto de alguma coisa, por exemplo, pode ser de música, pode ser cultura voltada para culinária, cultura voltada para arte. E nesse caso aqui é um acervo. O que é acervo? Uma quantidade muito grande de casarões antigos, tá? De casas que foram construídas há muito tempo. Eles foram considerados algo muito importante. Aí eles pensaram assim: nossa, se a gente não procurar formas de preservar esse espaço, ele pode se deteriorar, ele pode deixar de existir e a gente vai perder essa riqueza. Então, para preservar, para cuidar desse espaço, eles transformaram, tá bom? Uma parte muito importante do Centro Histórico de São Luís, que é a nossa capital, eles transformaram em patrimônio culturais, patrimônio da humanidade, ou seja, todo mundo considera esse acervo, essa quantidade de casarões importantes. Importantes para quê, tia Sônia? Para a gente ficar conhecendo a história da nossa capital, como é que ela foi pensada, como é que ela foi construída lá no século XIX. Então, essas construções, ela vai nos levar a conhecer a história de São Luís, que é uma cidade que é a nossa capital. Por quê? Porque nós estamos falando de história, de conhecer a história das cidades. Não é assim? Foi legal conhecer um pouquinho mais de São Luís? Então vamos lá. Muito bem. Patrimônio cultural. No Brasil, além de São Luís, não é? No Brasil, órgãos especiais de preservação que são responsáveis por identificar e proteger os patrimônios culturais para que eles não desapareçam com o passar do tempo e possam ser conhecidos por futuras gerações. É o que a gente terminou de estudar. É um grupo social que é responsável por catalogar, por criar leis que protegem esse patrimônio e por cuidar até mesmo de reformas, tá bom? Você pode, em algum momento, você pode estar visitando a nossa capital e você encontrar alguns desses casarões sendo restaurados. Então, quando está passando por essa reforma, por essa restauração, é uma forma de preservar o nosso patrimônio. Para quê? Tia Sônia, para que eles ficam cuidando desses casarões antigos que já nem moram mais pessoas lá? Por quê? Porque elas têm um valor muito importante para a história cultural da humanidade. Por que da humanidade? Porque São Luís, que completou aniversário há 2 semanas atrás, não é? São Luís completou 409 anos no dia 8 de setembro de 2021. Então isso quer dizer o quê? Que São Luís, ela foi construída no período colonial, naquele período que a tia Sônia já contou bastante história para vocês, no período que os europeus vieram aqui para o país e que você já conhece essa história. Então São Luís, ele faz parte desse grupo de cidades históricas. Não é legal? Pois é, meus amores. Então, fica mais esse aprendizado para hoje sobre a nossa capital.
E falando de história das nossas cidades, a gente também tem um detalhe bem interessante para a gente conhecer, que é sobre a história da nossa cidade de Rosário. Só que a tia Sônia hoje não quer falar muito sobre a história de Rosário. Eu só quero que você pesquise. Você vai pesquisar o seguinte: Rosário é uma cidade nova ou é uma cidade antiga? Rosário, como foi que ela surgiu? Ela foi uma cidade planejada? Ela surgiu mais ou menos parecido com a cidade de São Luís? Vamos descobrir tudo isso? Vamos, meus amores. Então vamos ver. E vamos ver justamente sobre a nossa atividade de casa, tá bom? Eu quero que você junto com o seu papai, junto com a sua mamãe, você pode usar o celular para você pesquisar. Eu quero que você descreva, que você consiga contar um pouquinho sobre a cidade de Rosário, a cidade que é a nossa, que é onde a gente habita hoje, onde a gente trabalha. Tudo sobre a história de Rosário, como foi que ela surgiu, quem foram os primeiros moradores, quantos anos Rosário. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com essas descobertas. Quer uma dica? Rosário não é uma cidade assim tão novinha, tá bom? Eu acho que você já ouviu alguém falar por aí, Rosário tem muitos anos. Pois é, mas só na próxima aula que eu vou estar confirmando com você quantos anos tem Rosário. Tá bom, meus queridos? Então nós vamos ficando por aqui com a nossa aulinha sobre a história da cidade, que toda cidade tem uma história, fechando toda aquela aula de geografia onde a gente conheceu as cidades, os elementos que formam as cidades, o que altera em uma paisagem, quais são os elementos que permanecem, quais são os elementos que são retirados ao longo do tempo, tá certo? Então, um beijo para você e até o próximo bloco com a nossa aulinha de história, tá bom? Até lá! Livre para todos os públicos. Muito bem, voltamos com a disciplina de História. Pensou que eu não ia ter aula de História hoje? Foi? Mas a tia Sônia avisou no bloco anterior que esse bloco seria da disciplina de História. Lembrando que essa aulinha é voltada para quem? Para os meus alunos do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Tudo bem, turminha? E aí, quem é que já voltou para a aula presencial? Tem muito aí que já voltou? Ai, que legal! É uma aula muito especial quando a gente consegue voltar para a sala de aula, ver os colegas, ver a professora. Não é assim? Mas enquanto a gente não retorna todo mundo, quando eu digo a gente, porque a tia Sônia também é professora de sala de aula. A tia Sônia não é só a professora da TV, tá bom? E aí vai chegar uma hora que vamos voltar todos. Mas, por enquanto, a gente precisa continuar com essas aulas para aqueles alunos que ainda não conseguiram voltar, tá certo? E você que já voltou, estuda também com a tia Sônia para ficar mais sabido, tá bom? Tia Sônia, o que nós vamos estudar hoje em História? Olha, meus amores, hoje nós vamos estudar, nós vamos continuar, porque assim, a nossa aula é sempre a complementação da aula anterior. Então, hoje nós vamos continuar estudando sobre
a utilização da tecnologia na agricultura, tá certo? Lembra que a gente estava falando da tecnologia nos meios de comunicação e hoje a gente vai estudar um pouquinho mais quais são, no que a tecnologia ajudou na agricultura, tá bom? Lembrando o seguinte, que a agricultura, só para você se situar um pouquinho, a agricultura, o que é a agricultura? A agricultura é uma atividade, uma atividade econômica. O que é uma atividade econômica, tia Sônia? É uma atividade que gera dinheiro, que gera trabalho para as pessoas que moram no campo, que moram na zona rural, tá bom? Lembrou um pouquinho? Então, essa parte dessa atividade que é desenvolvida no campo, a agricultura, com a chegada da tecnologia, nós vamos descobrir se isso ajudou ou se atrapalhou, tá certo? Mas primeiro a gente vai fazer um retorno aqui da trajetória da agricultura brasileira. Lembrando que a agricultura é o quê? Meus amores, a agricultura é aquela atividade onde é produzida a maior parte da nossa alimentação, da alimentação que vem das plantações, tá bom? Da agricultura é de onde vem o nosso feijão, o nosso arroz, o nosso milho, o tomate, a cebola, as nossas frutas, tudo vem de uma parte da agricultura, tá bom? Então vamos pensar assim, tudo aquilo que consumimos que vem de vegetação é produzido aonde? Na agricultura. Aí a pergunta é, a agricultura, tia Sônia, ela sempre foi assim, usando recursos tecnológicos, usando meios avançados de produção? Não, meu pequenininho. A agricultura brasileira, como a gente consegue observar nessa foto aqui, meus amores, ela está retratando uma produção de farinha, que é um alimento bastante consumido na culinária brasileira, tá bom? Então aqui a gente percebe que ela está sendo produzida toda de uma forma rudimentar. O que é isso? Nessa forma rudimentar, ela é utilizada mais a força humana, tá bom? Aqui a gente percebe pessoas descascando a mandioca, outro fazendo o trabalho de manejo com uma outra parte da produção. Então a gente não percebe aqui nenhum atrativo tecnológico, tá certo? Então nessa parte aqui da produção, nessa época, era usado mais a força e a mão de obra humana. Tia Sônia parou de usar a mão de obra humana na agricultura? Não, ela só mudou de função, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá certo? Então diz o seguinte, a agricultura brasileira, ela era rudimentar, ou seja, utilizava-se muito mão de obra. Em meados do século passado, prevalecia o trabalho braçal na produção agropecuária. Naquela época, menos de 2% das propriedades rurais contava com máquinas agrícolas. Então, a gente está falando de pouquinhas máquinas usadas no campo naquela época, tá bom? Isso enquanto tinha no século passado, no meio do século passado, que já mudou bastante. A tecnologia, aqui a gente já percebe, o que a gente percebe nessa imagem? Que aqui o agricultor, ele já está usando um trator. O trator aqui, ele tá realizando qual atividade? Ele está fazendo um trabalho de adubação, de areamento do solo, da terra, tá bom? Que antes da chegada desse trator na agricultura, esse trabalho era realizado por pessoas, tá certo? E aí a gente pode pensar o seguinte, tia Sônia, com a chegada do trator,
que é uma forma de tecnologia de avanço, saiu da mão de obra humana e já entrou o veículo motorizado. Isso a gente chama de avanço, a gente chama de tecnologia empregada na agricultura. Isso ajudou ou atrapalhou? A gente vai ver que teve pontos positivos e também teve pontos negativos. Então, com a chegada da tecnologia e olhando para essa imagem, a gente teve um aumento de produção, ou seja, a máquina ela consegue produzir mais rápido do que a mão humana. Só que ele ainda continuou usando a mão humana. Antes a gente sabia que essa área ela ia ser preparada para o plantio usando a mão de obra humana. Ele ainda continua, mas agora ele está operando essa máquina, tá bom? Tá dando para entender que o homem continuou no campo, mas com outra função. Muito bem. A tecnologia, no entanto, não tinha sido suficiente sem a atuação do produtor e da produtora brasileira, em parte por postura empreendedora, como investimentos em terras, equipamento e gestão de trabalho, em partes para estampar severas migrações. Então a gente vai perceber, meus amores, o que essa imagem nos mostra? Fazendo um link com a nossa aula anterior, essa imagem aqui, ela retrata, não é? O êxodo rural, aquela migração interna que a gente aprendeu na aula passada, que foi o deslocamento, não é? O deslocamento de pessoas que trabalhavam na área rural para as cidades. Lembram que eles foram trabalhar em fábricas, aquela história toda que a gente já conhece. Mas também retrata momentos de como era o modelo de vida, como era a forma de trabalho também desse produtor, dessa produtora rural que utilizava esse tipo de transporte, que era utilizado esse tipo de transporte na agricultura, tá certo? Mas o que eu quero que vocês fixem bem na memória? Que o produtor rural e a produtora, por quê? Porque nesse período de transição, era usado a mão de obra, tanto masculina quanto feminina, ainda é usado até hoje, tá bom, meus amores? Mas nesse período de transição, onde a tecnologia ela chegou com uma força no campo, essas pessoas, esses trabalhadores, eles tiveram que mudar de função, tá bom? Houve um investimento maior em equipamentos, em gestão de trabalho e em conhecimento. Esse conhecimento aqui, meus amores, implicou em quê? O que significava esse conhecimento? Que as pessoas que trabalhavam no campo de forma rudimentar, eles foram estudar para entender melhor as máquinas, como é que eles funcionavam e como ele podia ser útil nesse novo momento de produção da agricultura no país, ok? Lembrando sempre que a tecnologia, como a tia falou um pouquinho atrás, que a tecnologia ela também teve seus pontos negativos, tá bom? Quais foram os pontos positivos? O aumento de produção, uma área pequena, com a chegada da agricultura, com a chegada da tecnologia na agricultura, ela teve a sua produção aumentada, tá bom? Então, o poder de produzir mais foi beneficiado com a chegada da tecnologia. E a tecnologia na agricultura, ela pode ser usada em todas as etapas de produção. Ela é usada na preparação do solo, ela é usada no plantio das sementes, ela é usada para fazer a colheita de alimentos, é usada no transporte de alimentos para o armazenamento, ela é usada para a transformação desse alimento em outros produtos,
como é o caso do leite, não é, que vira outros produtos. Nós já estudamos que o leite, não é, ele é um produto da pecuária, que ele é usado na agroindústria e ele é transformado em outros produtos, como por exemplo a própria manteiga, a margarina, o queijo, tá bom? E além desse produto que é da pecuária, a gente tem o exemplo do milho, né? Lembra? O milho, ele in natura, ele é consumido in natura, mas ele também é usado como matéria-prima de outros produtos. Quer um exemplo? Naquela pipoca que você tanto gosta, não é? Que a gente não vai entrar em detalhes se é bom, se não é bom consumir, tá bom? Muito bem. E falando dos pontos negativos da chegada da tecnologia na agricultura. Então, um dos problemas é a grande desigualdade de produtividade e de renda no campo. Ou seja, o que isso significa? Alguns ganham muito e outros ganham menos, tá bom? Então, isso é uma desigualdade que foi trazida pela tecnologia no campo, que nós estamos falando da tecnologia usada na agricultura, tá bom? E outro fator que é bem negativo é o impacto ambiental, porque com a chegada da tecnologia houve um aumento de produção para se ganhar mais, para se produzir mais, e assim como foi aumentando essa área de produção, e como a gente já sabe que a agricultura ela utiliza o solo para produzir, então automaticamente aumentou-se o quê? Aumentou-se o desmatamento, o assoreamento dos rios e assim uma série de problemas voltados para os impactos ambientais. Então, esses foram alguns pontos negativos da chegada da tecnologia na agricultura, que é a produção de alimentos. E aí vai ficar um questionamento para a gente fechar a nossa aulinha de hoje. Esse processo, ou seja, esse avanço da tecnologia na agricultura, ele pode ocorrer de forma sustentável, de forma positiva? Pode sim, meus amores, com planejamento, tá bom? E uma das formas é você ser um produtor consciente e vai na medida que avança a produção, você vai tendo alguns cuidados para que esse impacto seja o menor possível. Impacto esse que se preocupe tanto com o desmatamento, com a poluição de rios e uma série de impactos que pode vir ocasionar com esse aumento de produção, nesse sentido. Tá certo? Deu pra gente aprender hoje um pouquinho sobre os benefícios e os malefícios da tecnologia no uso da agricultura. Agricultura é o que, tia Sônia? Ah, não sei, já esqueci. Eu não acredito que você já esqueceu. A agricultura é a parte, ela é responsável pela nossa produção de alimentos, por boa parte da produção de alimentos voltado para o cultivo, a plantação do arroz, do milho, do feijão, tá certo, meus pequenininhos? E para fechar a nossa aulinha de hoje, é importante a gente fazer a nossa atividade de casa. E o que vai ser a atividade de casa? Muito bem, os alunos do terceiro ano, ele vai responder na página 101 a questão de número 5, tá bom? Tia, e eu que sou do primeiro ano e do segundo ano? Meus amores, nós vamos fazer uma atividade bem legal, combinando, sempre lembrando daquela nossa combinação, de você preparar aquela atividade bem legal e tá levando pra tia, leva de surpresa pra ela. Olha, tia, que eu aprendi na aula da TV com a tia Sônia e ela pediu para eu trazer para você. E vai ser o quê? Vamos fazer o seguinte. Quando você for ao supermercado com o papai ou com a mamãe, você vai pedir para o papai e para a mamãe dar aqueles encartes de supermercado para você.
E aí o que você vai fazer? Você vai recortar, olha que legal. Você vai recortar todos os itens que você identificar que foi produzido pela agricultura, tá bom? Dica: recorte a foto do arroz, a foto do feijão, a foto do óleo de cozinha, que também vem da soja, que é produzido na agricultura. E aí você vai montar, você vai colar no seu caderno e você vai colocar, você vai identificar aquele produto com a sua letrinha. Não vai ser legal? E aí você coloca a data de hoje, você coloca a aula de história e aí você leva para sua tia na escola. Não vai ser legal? Você guarda para mim também, para eu ver quando eu voltar? Então, combinado. Então, nós vamos ficando por aqui, finalizando a nossa aulinha de história. E a gente volta na próxima semana com a permissão do Papai do Céu. Um beijo bem carinhoso para vocês e até a próxima aula.